Olá meus caros, sejam bem-vindos a esse vídeo e eu vou comentar aqui como que você deve narrar a história para o seu filho. Há muitas maneiras de nós narrarmos a história para as crianças e principalmente observando hoje como é feito nas escolas, nos livros didáticos e tudo mais, hoje se dá muita ênfase para as ideias ideológicas, para as lutas de classe, para questões políticas e econômicas. E isso deve ser apagado da nossa mente. Aqui nesse vídeo eu vou apresentar para você como que você deve narrar a história corretamente ligada àquilo que eu falei no vídeo de ontem, onde eu apresentei para você como que a história deve ser ensinada. Agora eu vou mostrar como que você deve contar a história, ligado àquilo a respeito da função da história. Qual é a função da história para os nossos filhos? Então, preste bastante atenção aqui no vídeo. Veja, a história, como eu disse ontem, ela serve para a formação da personalidade da criança, para explicar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, para dar bons exemplos. Então, a primeira coisa que você precisa ter noção é que você não vai apresentar qualquer história para o seu filho. Você não vai apresentar qualquer história para o seu filho. Você vai selecionar boas histórias. Histórias que tenham conteúdos de bondade, de verdade e de beleza. Porque, infelizmente, hoje apresentam uma história para as crianças, dentro da escola principalmente, cheia de vícios, de feiura, de destruição, de morte, de pestes. Por quê? Porque se tirou Deus da história. No momento que você tira Deus da história, o que sobra? Sobra a destruição, as pestes, as fomes, as guerras. E as pessoas fazem uma leitura extremamente materialista, extremamente ideológica, positivista da história, naturalista, afastando, retirando toda aquela ação sobrenatural de Deus, toda aquela coisa grandiosa que é o que nos fascina, que é o que nos chama a atenção. Então nós precisamos aqui agora resgatar o modelo correto de se narrar a história. Então você vai selecionar as histórias. Por quê? Porque principalmente para a idade inicial da criança, ali até os seus 9, 10 anos, ela precisa ver aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Ela não precisa ter informações de fatos perversos. Por exemplo, você não vai selecionar a biografia do Hitler para contar para o seu filho, ou a biografia de Napoleão, porque esses personagens históricos eles não devem entrar neste momento da formação do seu filho. Você precisa apresentar personagens históricos que estão ligados àquilo que é bom, àquilo que é belo, àquilo que é verdadeiro, que estão ligados às virtudes. Então, deste modo, você vai selecionar as histórias, da mesma forma que você seleciona aquilo que o seu filho precisa saber em biologia, vamos dizer assim, né? A criança lá tem 7, 8 anos e ela pergunta assim: papai, de onde eu vim? E aí o pai: meu Deus, e agora? Vou ter que estudar biologia, vou ter que apresentar para a criança o que é órgão sexual masculino, o que é órgão sexual feminino, vou ter que dar uma aula de biologia para dizer de onde que ela veio. Não precisa disso. Basta você simplesmente ter explicado para o seu filho que ele veio do coração do papai e da mamãe, do amor do coração de Deus, do amor do papai e da mamãe. Esta explicação já seria suficiente para ele. Mas às vezes nós exageramos achando que as nossas dúvidas pessoais são as dúvidas das crianças. Isso fica muito presente dentro das explicações catequéticas. Às vezes, uma explicação muito simples, por exemplo, sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, quando o padre levanta, meu filho, ali não é mais pão, ali é o corpo de Cristo. E a criança vai acreditar, porque ela tem uma fé simples, um coração simples. Por isso que Nosso Senhor diz que nós precisamos ter um coração como de criança. Ter um coração puro como de criança. É nós que ficamos com a dúvida: mas será mesmo? Quais são as explicações físicas, psicológicas, teológicas para isso? Então, nós criamos os empecilhos e achamos que esses empecilhos estão dentro da cabeça dos nossos filhos e que é necessário essas explicações, quando não. Basta você dar uma explicação correta e direta para eles. Então você vai selecionar, sim, você não vai apresentar qualquer coisa. Você vai narrar a história para o seu filho, não de uma maneira
cronológica, temporal. Por exemplo, meu filho tem 7 anos, agora nós vamos trabalhar a pré-história com ele. Nós vamos trabalhar agora a história do Brasil, colônia com ele. E você trabalhar de um aspecto cronológico. Não, você vai trabalhar a partir de biografias, a partir do estudo da vida de personagens históricos, de homens e mulheres reais que existiram na história e que são exemplos de virtudes. A partir destes exemplos, você vai apresentar para o seu filho aquilo que é bom, belo e verdadeiro, ou seja, você vai apresentar para ele a história real. Então você, deste modo, vai dar o subsídio correto para o seu filho identificar as virtudes que estão dentro desses personagens. Então você vai escolher, primeiro, você vai selecionar as biografias, você não vai escolher qualquer uma delas, você vai selecioná-las. Você vai selecionar a partir destes critérios, daquilo que é bom, belo e verdadeiro e das virtudes. Selecionei a biografia. Sei lá, vamos pegar aqui um exemplo, o exemplo de uma biografia bíblica de Sansão. Qual é a virtude de Sansão? Qual é a virtude dele? Você vai enaltecer a virtude de Sansão. Dentro da sua narrativa histórica para o seu filho, você vai dar ênfase àquela virtude. Por exemplo, a virtude de Sansão era a fortaleza. Ele era forte, ele destruía todos os inimigos do Senhor. E você vai explicar que esses inimigos também existiram, mas são símbolos daquilo que nós devemos lutar, do mal, do pecado. Ou seja, Sansão era forte. E por que Sansão era forte? Aí vem a grande questão. Você selecionou a biografia, enalteceu a virtude e agora você vai explicar a causa da virtude. Porque nós não podemos deixar a história de uma maneira materialista ao ponto de que a criança ache que a virtude ela é apenas fruto de um aspecto humano, da natureza humana. Não, há uma graça divina. Então qual é a causa da virtude de Sansão? É a graça de Deus. E essa graça de Deus está representada dentro da história de Sansão a partir do cabelo dele. O cabelo dele, de fato, existiu, ele era cabeludo. Quando cortou o cabelo, ele perdeu a graça. Por quê? Porque ele pecou. Então, conforme ele tinha a graça de Deus, ele era forte. No momento que ele pecou, ele perdeu esta graça. Ele perdeu a fortaleza. Ele perdeu aquela virtude que ele possuía. Então nós precisamos deixar isto claro para as crianças, para mostrar que o fruto da virtude é a graça de Deus. A partir disso, como é que nós conquistamos as virtudes? Como é que nós conquistamos a graça de Deus? A partir da oração. Sansão era forte porque rezava. Sansão tinha a graça de Deus porque rezava. No momento que ele pecou, ele perdeu a graça. Cortou o cabelo dele. E aí ele virou escravo dos inimigos. Então veja, a explicação da história de Sansão é uma explicação simbólica para as crianças daquilo que elas precisam ter dentro de casa todos os dias, que é a oração. Filho, você quer ser forte que nem Sansão? Então você precisa rezar. Porque é a graça de Deus que vai lhe dar a força necessária como a de Sansão. Você precisa se colocar em oração. A partir disso, deste fato, você vai enaltecer a vida de oração. Então você apresenta a biografia, dentro da biografia enaltece a virtude, dentro desta virtude você coloca ali o foco que ela é uma graça de Deus, e isso aqui não é só para personagens bíblicos, também vale para personagens históricos como lá Pedro Álvares Cabral, Dom Afonso Henriques, Princesa Isabel, os padres jesuítas, enfim, aquela virtude de bravura, de temperança, de pureza, de realeza, de que todos eles tiveram, são frutos da graça de Deus, e você precisa apresentar isso para a criança. E essa graça de Deus, ela vem de onde? A partir da oração. E aí vem o clímax, o ponto-chave da história. Você vai apresentar a história desta maneira e vai narrar a história para o seu filho, baseado nas biografias, desta maneira, para que desde cedo, desde a mais tenra idade, a criança entenda a importância da oração. E assim ela se coloque em oração e reze constantemente, mesmo quando os pais não a chamam para rezar, que ela
crie no seu coração o hábito da oração. Isso é muito importante que a criança tenha, porque vai chegar uma idade, lá nos seus 13, 14 anos, que o pai antes forçava a criança para ir na missa, não precisava forçar a criança para ir na missa, ao contrário, né? Levava ela obedecia, e de repente agora naquela idade ela não quer mais. Ela não quer mais. E aí o que acontece? Por que ela não quer mais? Porque ela não entendeu os motivos da importância daquilo que ela estava fazendo, daquele hábito. Então ela não quer. Então, se você não quer que seu filho se perca, você precisa mostrar desde cedo a importância da oração. E como você mostra a importância da oração? A partir dos frutos dela. E onde nós vemos os frutos dela? A partir da história dos santos, das histórias bíblicas, da história dos personagens históricos importantes, que são exemplos de virtude, daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Certo, meus caros? Então, é desta maneira que você precisa narrar a sua história. Recapitulando, você vai selecionar a biografia correta, enaltecer a virtude. Você vai dizer que isso é uma graça de Deus e que isso é fruto da oração. Ou seja, a ordem está na oração, porque é desta maneira que você vai fazer com que a criança, ela, desde cedo, perceba a importância da oração. Ela vai querer ser forte como Sansão, ser corajoso como Davi. Ela vai querer ser pura como Santa Isabel. Ela vai querer ser humilde como Santa Clara. Ela vai querer ter as virtudes a partir da graça de Deus. Então é desta maneira que nós precisamos apresentar a história para os nossos filhos.